Você se lembra de Susan Boyle, a talentosa mulher que surpreendeu o mundo com apenas uma música? Hoje revelamos o que realmente aconteceu após seu terrível desaparecimento e os segredos que ela nunca contou. Susan Boyle é uma prova viva e próspera de que nunca se deve julgar um livro pela capa. Susan Boyle nasceu em 1º de abril de 1961. Seu pai, Patrick Boyle, era menor de idade e cantava, enquanto sua mãe, Bridget Boyle, trabalhava como taquígrafa. Susan tem 4 irmãos e 6 irmãs mais velhas, e cresceu em uma habitação social em West Lothian, Escócia, onde ainda mora. Rejeitada na escola, a única coisa que trazia um pouco de paz para Susan era seu amor pela música. Ela era membro do coro da sua paróquia e também participava ativamente em concursos de talentos locais, competindo com sucesso. Sua mãe a incentivou a fazer uma audição para o Britain's Got Talent, mas Susan achava que já era velha demais, então descartou a ideia. Embora fosse um programa divertido na televisão, Susan não pôde fazer a audição quando começou em 2004, mas após o falecimento de sua mãe em 2007, ela finalmente participou em 2008. Ela cuidou da mãe doente até o falecimento dela. Ela nunca tinha se apresentado em público até então. Durante o programa Britain's Got Talent, realizado em Glasgow, Susan surpreendeu os jurados e o público com sua interpretação vocal de Idrea Meradruin, cujo refrão provocou uma ovação de pé. Amanda Alden disse que foi o maior choque de sua vida, já que ela continua apontando para as pessoas que menosprezam os outros por causa da aparência. Posteriormente, mais conhecida como Susan Boyle, personalidades famosas como Demi Moore e Ashton Kutcher começaram a tuitar em apoio a ela. Após alcançar sucesso mundial, o vídeo de sua audição se tornou viral no YouTube, obtendo o maior número de visualizações. Embora tenha ficado em segundo lugar na competição e enfrentado dificuldades iniciais devido ao esgotamento, Susan começou sua nova vida como artista, juntando-se às colegas de turnê e trabalhando em seu álbum de estreia. A história de Susan inspirou muitos, mostrando que os sonhos podem se tornar realidade em qualquer idade. Seu álbum de estreia, Idrea Meradruin, lançado em novembro de 2009, quebrou recordes de vendas, vendendo mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo na primeira semana. Continua sendo o álbum de estreia de uma artista feminina mais vendido de todos os tempos. Desde o início, o sonho de Susan parecia tão distante quanto as estrelas. Ela era caçula de 6 irmãs e 4 irmãos. Nasceu quando sua mãe, Bridget, tinha 47 anos e mal tinha recursos para cuidar de mais uma criança. O parto foi quase fatal e Susan ficou brevemente sem oxigênio, o que lhe causou dificuldades de aprendizagem, ou pelo menos foi o que lhe disseram. Mais tarde, no auge de sua carreira, ela descobriu algo completamente novo sobre seu diagnóstico. A escola foi uma experiência difícil para Susan. Ele sofria bullying constante, tanto dos colegas de classe quanto dos professores. Em uma entrevista franca, ele compartilhou o quão difícil era se manter atualizado em um sistema que valorizava a velocidade e o aprendizado rápido. Ela disse: "Aprendi devagar. Sou apenas um pouco mais lenta do que os outros para entender as coisas. Então, você fica para trás em um sistema que quer apressar as coisas. Saber? Foi isso que senti que estava acontecendo comigo." Seus professores a puniam cruelmente com um cinto quando ela tinha dificuldades acadêmicas. Seus colegas de classe a apelidaram de Suzy Simples e a insultavam constantemente, fazendo da escola o pior período de sua vida. O bullying e os castigos corporais prejudicaram seu desenvolvimento pessoal e criaram ainda mais obstáculos em sua carreira acadêmica. Subir ao palco do Britain's Got Talent foi a forma sutil que Susan encontrou para mostrar aos seus agressores que eles estavam errados, provando que ela podia conquistar algo grandioso apesar da crueldade deles. Sua apresentação foi uma doce vingança. Mais tarde, ela escreveu e interpretou We You Don't See em seu primeiro álbum, uma música que lembrava aos seus agressores que ela havia conseguido, apesar da crueldade deles. No entanto, seu caminho não foi fácil. Em 2011, Susan revelou uma parte trágica de sua infância. Além do transtorno de aprendizagem não diagnosticado, ela também sofria de epilepsia. Os médicos haviam dado o diagnóstico correto, mas as pessoas próximas a ela, seus pais e professores, não sabiam lidar com a condição epilética.
Os médicos haviam dado um diagnóstico correto, mas seus pais e professores não sabiam como lidar com a epilepsia de Susan. Essa condição não é desconhecida entre músicos. Sir Elton John, Neil Young e Lil Wayne também sofrem de epilepsia. No entanto, no caso de Susan, o diagnóstico foi muito mal conduzido. Ela se lembrava de ter convulsões regularmente na escola, o que dava ainda mais motivos para seus agressores. Ela desmaiava durante as aulas, e ao recobrar a consciência, seus colegas se reuniam ao seu redor, a insultavam e riam dela. Em casa, as coisas não iam muito melhor. Seus pais a superprotegiam durante os episódios, e se o problema se tornava complicado demais, a deixavam sozinha. Quando ela pedia ajuda extra, seu pai a chamava de sensível demais. Acreditava-se que a epilepsia de Susan estava relacionada às suas dificuldades de aprendizagem, o que não era verdade, por isso a condição não recebeu tratamento. Não é de se estranhar que Susan tenha se formado na escola com poucas qualificações. Ela teve dificuldades para encontrar trabalho devido à falta de qualificações e a uma deficiência de aprendizagem não diagnosticada. Segundo Susan, ela se candidatou a empregos em muitos lugares, mas não recebeu resposta ou foi reprovada após a primeira entrevista. Finalmente, ela conseguiu um emprego como aprendiz de cozinha no West Lothian College, que durou apenas 6 meses. Na maior parte do tempo, teve que mudar de um programa de formação do governo para outro, sem um emprego estável nem renda suficiente. Apesar desses desafios, ela encontrou alegria e consolo ao se apresentar em locais da região, o que marcou toda a sua carreira musical até que uma perda trágica a impulsionou a perseguir um sonho que antes não tinha ousado buscar. Apesar de uma vida familiar difícil, Susan Boyle acreditava no perdão e no altruísmo. Ela não teve muita infância e não era uma romântica, como disse durante sua participação no Britain's Got Talent, nunca se casou nem recebeu um beijo. Sua modéstia e decência a levaram a tomar decisões importantes em sua vida após o falecimento de seu pai. Todos os seus irmãos acabaram deixando a casa de proteção oficial de 4 quartos, deixando para trás a mãe idosa, doente e frágil. Apenas Susan e seu gato Pebbles, de 10 anos, ficaram. Mesmo depois de se tornar uma artista musical de renome mundial e ganhar milhões, Susan ainda vive na casa de sua infância, abraçando a simplicidade de sua vida. Um vizinho comentou que, quando sua mãe, Bridget Boyle, faleceu, Susan não saiu de casa por 3 ou 4 dias, nem atendeu à porta ou ao telefone. Susan é católica praticante, canta no coral de sua igreja e faz trabalho voluntário visitando os membros mais idosos da congregação em suas casas. Ela descreveu sua vida como mundana e rotineira antes da fama, durante um episódio de 2010 do programa de Oprah Winfrey. Em 2012, Susan foi diagnosticada com síndrome de Asperger e tornou isso público em uma entrevista à BBC em dezembro de 2013. Além disso, ela sofre de epilepsia. Em novembro de 2012, quando perguntada sobre encontros pela internet, ela brincou dizendo que tinha muito medo, afirmando que, conhecendo a minha sorte, eu sairia para um encontro e encontraria meus membros espalhados por várias lixeiras de Blackburn. Em julho de 2013, Susan apoiou a campanha Better Together para manter a Escócia como parte do Reino Unido. No referendo de independência de 2014, ela declarou: "Sou uma escocesa orgulhosa e patriota, apaixonada pela minha herança e pelo meu país, mas não sou nacionalista." Ela acrescentou: "Mantivemos nossa identidade orgulhosa apesar de fazermos parte da Grã-Bretanha." Susan não bebe e tem diabetes tipo 2, diagnosticada pela primeira vez em junho de 2013. Em novembro de 2014, a mídia informou que ela tinha um namorado, que ela costumava dizer ser seu primeiro namorado e que eles tinham quase a mesma idade. Ela sofreu um pequeno derrame em 2022 e compartilhou isso durante um episódio em 4 de junho de 2023, após um programa do Britain's Got Talent. O que você acha que motiva Susan Boyle a permanecer na casa de sua infância até hoje no Britain's Got Talent? Apesar de seu rosto amável, a aparência de Susan Boyle foi deixada em segundo plano por não usar uma roupa elegante, mas sua bela voz surpreendeu a todos, inclusive os jurados. A mudança das terríveis cenas de bullying escolar para aquela em que ela recebe uma ovação de pé antes, durante e depois de sua apresentação, atraiu a atenção mundial.
A audição de Susan se tornou viral em uma semana e o vídeo que a mostrava foi assistido mais de 100 milhões de vezes. As compilações de suas apresentações anteriores, como sua performance de 1999 em O Crime a River, também viralizaram. Susan enfrentou os desafios da doença e do cansaço durante todo o programa. Ainda assim, ela conseguiu uma excelente colocação final, ficando em segundo lugar, sendo superada apenas pela companhia de dança Diversity. No entanto, ela havia vencido a batalha mais importante de sua vida. O governo aprovou os gastos com defesa para obter a aprovação do público. Devido aos acontecimentos retratados no show de Susan, muitas pessoas perceberam que nunca se deve desistir dos sonhos, não importa a idade. Seu primeiro álbum, Idre Amedadruin, foi lançado em novembro de 2009 e foi um sucesso estrondoso. Tornou-se um dos álbuns de estreia de uma artista feminina mais vendidos. Vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo na primeira semana de lançamento e quebrou recordes de vendas no Reino Unido. Também se tornou o álbum mais vendido em pré-venda da Amazon. O sucesso do álbum foi evidente. Vidre Amedadruin tornou-se o disco mais vendido do mundo no ano de seu lançamento, com mais de 9 milhões de cópias vendidas. A Billboard News declarou-o como o álbum com maiores vendas na primeira semana para uma artista feminina estreante, segundo a SoundScan, em 1991. Após esse sucesso, Susan Boyle estabeleceu um recorde mundial do Guinness como o álbum de estreia de uma artista feminina mais vendido, o recorde de maiores vendas na primeira semana e o recorde da pessoa mais velha a alcançar a posição mais alta para um álbum de estreia no Reino Unido. A grande voz de Susan e sua história inspiradora repercutiram em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. Ela apareceu no America's Got Talent, onde foi recebida com entusiasmo. Ficaram para trás os dias em que era menosprezada. Susan abraçou seu sucesso e perdeu o medo. Em vez de ser uma simples espectadora da própria vida, ela abraçou com entusiasmo o mundo ao seu redor. Susan estava em uma fase incrível e aproveitava a vida como protagonista. Após o sucesso de seu álbum de estreia, ela lançou 2 álbuns, The Gift, em 2010, e Someone to Watch Over Me, em 2011. Depois de uma breve pausa, ela voltou com um álbum festivo, Stand Ovation in The Greatest Songs from the Stage, em 2012. 2 anos depois, lançou outro disco revolucionário, Hope, seguido de A Wonderful World em 2016. Após trabalhar constantemente em sua música, Susan tirou um descanso indefinido devido à idade e outros problemas de saúde. Muitos pensaram que sua carreira musical havia terminado, mas Susan surpreendeu seus fãs em 2019 ao celebrar uma década com um álbum intitulado 10, que encapsulava o melhor de sua obra. Mais uma vez, ela superou todas as expectativas e deixou sua marca na indústria musical. No entanto, junto com seus triunfos veio a tristeza. Seus fiéis seguidores não puderam deixar de notar que seu diagnóstico devastador a havia mudado drasticamente. Apesar de ainda ter muito a oferecer, agora ela prefere levar uma vida tranquila, longe do brilho e do glamour que se escondem por trás de seu imenso sucesso. Há um tom de tragédia. Susan refletiu sobre seu trabalho dizendo: "Me diverti muito fazendo o álbum e espero que o público goste tanto quanto eu." Se você achava que o sucesso de Susan Boyle já era surpreendente, prepare-se, porque estamos prestes a revelar revelações devastadoras que vão mudar tudo o que você pensava saber sobre sua trajetória. Será que essas revelações podem transformar sua perspectiva sobre a história de Susan? Vamos descobrir. O Britain's Got Talent a colocou no topo do mundo, mas o extenso e rigoroso treinamento a deixou exausta. Embora estivesse satisfeita com seu canto, a fama era algo novo. Após sua aparição no programa, ela teve dificuldades para acompanhar o ritmo da exigente rotina de entrevistas, sorrindo para os paparazzi e lidando com críticos duros e grosseiros. Apesar da reputação de Susan a preceder, ela não venceu o programa e, logo após a final, precisou ser internada no hospital. A pressão da mídia após o Britain's Got Talent foi avassaladora para Susan. Exausta física e emocionalmente, ela sofreu uma crise nervosa pouco depois da final. Segundo rumores do set, ela jogou água em um membro da equipe e gritou que odiava o programa. Naquela noite, a polícia foi chamada à sua casa por causa de seu comportamento instável.
Pouco depois, ela foi internada em um centro de saúde mental. Foi revelado que os produtores ignoraram sua saúde frágil, embora Ofcom tenha considerado investigar o programa, a queixa não foi adiante. Essa experiência a obrigou a repensar o ritmo de sua carreira, mas uma turnê intensa a impediu de descansar. Apesar de tudo, ela continuou se dedicando ao seu público. Em 2013, após anos de confusão médica, ela recebeu o diagnóstico correto Asperger. Durante anos, ela acreditou ter uma lesão cerebral, mas era um engano. Embora a notícia tenha sido difícil, também foi libertadora. Finalmente, ela entendia por que sempre se sentiu diferente. Em uma entrevista ao The Guardian, Susan confessou o quanto foi injusto carregar um rótulo errado desde a infância. Com sua honestidade, ela buscava inspirar um tratamento mais humano para as pessoas neurodivergentes. Nesse mesmo ano, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 2, o que a obrigou a abrir mão do chocolate, seu único vício. Com a chegada da Covid-19, sua carreira sofreu outro golpe. Ela passou mais de 2 anos confinada, sem poder gravar nem sair de casa. No lado pessoal, também enfrentou momentos difíceis. Depois de comprar uma casa em 2010, foi perseguida por vândalos que atiravam pedras em sua residência. Finalmente, decidiu voltar para a casa de sua infância, cedendo sua propriedade para a sobrinha. O golpe mais duro veio em 2015 com a morte de sua irmã Bridie, seu maior apoio. Bridie foi sua guia nos momentos de fama e sua defensora diante da imprensa. Ela também esteve ao seu lado durante o conflito com seu irmão Derry, a quem Susan ajudou financeiramente. A tensão familiar aumentou quando Susan afirmou que Gary a havia ameaçado tirar a própria vida se ela não lhe desse dinheiro, e ele negou isso publicamente. A reconciliação aconteceu em 2016, após uma crise emocional de Susan no aeroporto que os reuniu. Mas os problemas de saúde continuaram. Em 2022, ela revelou que havia sofrido um leve derrame cerebral. Ela surpreendeu ao reaparecer no Britain's Got Talent junto com o elenco de Os Miseráveis, demonstrando sua força. Confessou que precisou reaprender a falar e cantar para interpretar Idrea Meradruin, seu hino pessoal. Embora ainda enfrente complicações, continua cantando para seus fãs quando tem energia, mantendo-se afastada dos holofotes. Hoje, Susan leva uma vida mais reservada. Ela declarou que não ter filhos é um dos seus maiores arrependimentos. No entanto, ela mantém um relacionamento estável com um médico americano, cuja identidade prefere manter em sigilo. Ele a acompanha em datas especiais, embora ela tenha deixado claro que não tem planos de se casar. Enquanto isso, seus fãs aguardam com esperança que ela volte ao estúdio. Susan Boyle continua sendo um símbolo de autenticidade, talento e resiliência.